No esquenta pro jogo, amanhã a bola vai rolar diante do Mirassol. Agora sobre bastidor do Cruzeiro, hein, Samuca? Hoje o Cruzeiro, por exemplo, confirmou o empréstimo do Rodriguinho, né? A gente até tava naquela dúvida sobre aproveitamento dele ou não, se iria ser aproveitado pela comissão técnica. A gente já tinha noticiado aqui, treinando na parte e tal. O Rodriguinho teve o empréstimo confirmado. Hoje também teve a apresentação do Cauã Batistella, já chegou na Ucrânia. Pois é, o Léo Campos e o Rodriguinho, assim como o Vitinho deve ser emprestado também, o Joseph, isso aí já está definido aí pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro, o Rodriguinho no Fortaleza, o Vitinho ainda sem novidade e o Joseph também. E eu até ontem falei e muita gente começou, mas o principal nome eles negociaram lá com o Metalist da Ucrânia. É que o elenco do Cruzeiro hoje, tanto que tem espaço ainda para mais gente que vem treinando, né? Você forma ali, quando vai fazer o trabalho tático, por exemplo, 11 de cada lado, 22. Sobram alguns ali, incluindo os garotos, né? Agora o Ryan Leles relacionado, mas dependendo, pode não ficar nem no banco nesse jogo aqui com o Mirassol. Então, esses outros garotos vão compor aí este elenco do Cruzeiro neste início de temporada, né? Então tem o Juan Gabriel ainda para receber oportunidade, o próprio Murilo Hickman, o Ryan Leles agora, né? Que veio para cá. Então esses jogadores estão ali compondo este elenco e o Vitinho recebeu oportunidades, o Rodriguinho recebeu, mas o entendimento é que esses atletas eles vão ser reemprestados aí para ver se conseguem, né? Dar uma maturada melhor para que, se não for ser aproveitado aqui no Cruzeiro, no elenco principal, que possa render alguma coisa aí em um outro momento, né? Então, e assim o Cruzeiro fez a saída do Fernando, que viu que não ia ter espaço e fez uma parceria com o Santa Clara. Assim vem conduzindo o Cruzeiro e, claro, né, essa questão do Batistella aí, isso vai render ainda um bom tempo. E como a gente falou, né, o tempo vai mostrar se é o Cruzeiro que está certo ou se é o que todo mundo pensou, né? Quando a gente falou que não faria essa venda neste momento, 18 anos apenas. O que eu lamento, Léo Campos, aí não tem a ver com o Cruzeiro, não tem a ver com o Batistella, jovem ainda, ia render isso ou render aquilo. E mostra que não chegou outra coisa de outro país, né? Mas também não acho que isso tem que ser a regra, né? O Batistella tem o passaporte italiano, não conta, mas ele não tem minutos, ele teve poucos minutos no profissional, né? Nenhum clube. O próprio Como, por exemplo, por ele ser aí ítalo-brasileiro, né? O Batistella, o Batistella não teve convocação para a seleção de base, teve uma partida no profissional do Cruzeiro, o que ele tem é categoria sub-20, né? Então poderia pintar mais coisa, por mais que os scouts aí espalhados mundo afora, eles acompanhem, mas a turma estava na Copa do Mundo Sub-20 lá no Chile, na Copa do Mundo Sub-17 lá no mundo árabe. Então, para ele ir para outro centro, né, precisava de minutos no profissional. Infelizmente isso ele não teve e apareceu essa questão aí do Metalist da Ucrânia, que eu lamento pra caramba. É um time de meio de tabela. Se for para a Ucrânia, se fosse o Shakhtar, que tem costume aí de participa ali de competições europeias, coloca os jogadores na vitrine e eles vão para outro centro, né? Se fosse pelo menos isso, mas com todo respeito aí, Metalist da Ucrânia, é difícil imaginar que o Cauã ele vá ter muito sucesso lá. Tomara que eu erre também, né? Mas se fosse um outro centro aí, eu estaria com mais esperança. Lamento por ter sido dessa forma, né? E aí é um consenso das partes, né? O Cruzeiro topou e o staff e ele também, eles toparam e esse foi o destino. Vamos acompanhar aí. O time parece que está fazendo pré-temporada na Espanha para voltar aí à competição lá do ucraniano. E o time não está jogando competição europeia neste momento. No futebol, tudo pode mudar muito rápido, né? Então, às vezes, a gente viu, por exemplo,
o Arias ficando pouco tempo na Europa e já tem um outro rumo. Não tô dizendo que vai acontecer o mesmo com o Batistella, nem tô comparando jogador não, viu? Mas assim, situações do futebol. Então hoje essa é a realidade lá, mas daqui a pouco, sei lá, pode estar de volta ao próprio Cruzeiro, enfim. Mas no cenário de momento você corrobora com esse sentimento do Samuel, ou Valu? Com relação à venda do Batistella, sim, mas pelo menos uma coisa foi desmistificada, né? Eu tive a oportunidade de estar na HG Play o dia que o Bruno Spindel esteve lá. O Cruzeiro vendeu, porque, como disse o Samuel Venâncio, houve um consenso das partes e o entendimento do Cruzeiro de que era um bom negócio. Não foi para fluxo de caixa, ele falou isso nominalmente, o Bruno Spindel. Não, foi porque o Cruzeiro entendeu que era uma boa situação juntamente com o staff e a parte do jogador. Ponto. Como disse Samuel, não tem como a gente falar, eu me posicionei também, volto a me posicionar, acho que não deveria ter acontecido neste momento e desta forma, pelo potencial. Eu considerava o Batistella, juntamente com o Cauã Prats, as duas maiores exposições de jogadores da categoria de base do Cruzeiro. Claro, depois veio o título da Copa São Paulo de futebol júnior e destacou-se outros nomes, mas ainda naquele momento em que a negociação é feita, eu tenho essa consideração com o Cauã Batistella. Só o tempo, como disse bem o Samuel Venâncio, vai provar se de fato o Cruzeiro fez um bom negócio ou se terá sido mais um negócio ruim da história do Cruzeiro para jogadores que ele formou na própria categoria de base. Só assim, sem comparar, quando a gente imagina o Samuel Venâncio falando que o Cauã Batistella não é um jogador que teve minutos aqui no elenco principal, nem sequer figurou em seleções recentemente de categoria de base do Brasil, para o Metalist, e eu não estou comparando o que pode ser um e o outro, tá, pessoal? A gente fala, o Neiser não é uma aposta do Cruzeiro, certo? Departamento de scout, mas com muito mais, digamos, embasamento de campo para fazer essa aposta. O clube que ele jogou, o Mundial, o Batistella, assim, colocando na balança, o Metalist está fazendo uma aposta muito mais arriscada do que a aposta que o Cruzeiro está fazendo no Neiser, né? Repita, é só um exercício, tá, pessoal, que a gente está fazendo sem comparar um jogador com o outro. E o Rodriguinho, o Vitinho, esses jogadores, eles precisam de entrar, pelo menos, numa prateleira de repente, conseguirem ser negociados pelo Cruzeiro. Que hoje eles estão numa situação que é ruim para as próprias carreiras desses jogadores. A gente vê os jogadores sendo emprestados, muitas vezes retornando antes do término dos empréstimos, o que significa que eles não conseguiram ter uma sequência nos clubes para os quais eles foram emprestados. Então é importante que seja um desenvolvimento na carreira desses jogadores. De repente, mostrem uma desenvoltura a ponto de fazerem a comissão técnica do Cruzeiro olhar para esses jogadores no futuro. Mais difícil, né? Porque o nível no Cruzeiro já subiu mais ainda do que com relação ao ano passado, e a tendência para os próximos anos é de um Cruzeiro sempre ser mais forte, mas que eles consigam entrar num patamar de conseguirem pelo menos darem um prosseguimento na carreira. Olha, os clubes que acabaram pegando por empréstimo Vitinho, Rodriguinho, tem interesse na compra dos jogadores, ou outro que hoje a carreira dos atletas está assim, num estágio bem complicado. O Luciano até manda aqui que o Metalist recém decretou falência e foi refundado. Quando venderam o Batistella, será por valores baixos. Eles não têm história de vendas absurdas, jogadores, sempre vendas baixas. Mais do que perder o jogador aqui, chama atenção também o destino, né, o Caio? Nem só também o valor que o Cruzeiro necessariamente recebe agora, mas aquilo que você pensa do futuro do próprio atleta e do que, consequentemente, poderia render e retornar ao Cruzeiro. O conjunto da obra é muito ruim, né? O Batistella teve um jogo no profissional, é claro que ele não atrairia interesse de grandes potências, mas a sensação é de que se ele permanecesse no Cruzeiro, isso poderia acontecer em algum momento, né? Até porque a primeira aparição do Batistella no profissional foi legal, já foi com assistência, e na base já há mais de uma temporada estava performando bem. Voltou à Copinha e foi um dos principais nomes de um Cruzeiro que foi campeão, de um Cruzeiro que foi a melhor equipe dentro da principal competição de base do Brasil.
Lamento bastante, porque se trata de jogador de qualidade, de um meia, e a gente sabe que um jogador mais ofensivo pode ser mais valorizado no mercado. Agora é uma completa incógnita, né? Muito difícil o Batistella se desenvolver bem lá no Metalist, no futebol ucraniano. Tem a questão de cultura também, né? Isso, ainda mais para um jogador tão jovem, acaba atrasando alguns passos. Eu tenho uma sensação de retrocesso pro Batistella. Acho que ele tinha potencial para muito mais. Claro que a carreira dele ainda pode ser de sucesso, mas para ele se mostrar um jogador de valor no Metalist vai ser muito, mas muito mais desafiador do que no Cruzeiro, né? Já é um grande clube que tem exposição mundial e definitivamente não é o caso do Metalist, que não consegue nem ser relevante dentro do próprio futebol ucraniano. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando, hein, os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!